O bacalhau, sem dúvidas, compõe o prato mais tradicional consumido na Semana Santa. Só que o que muita gente não sabe é que não existe o peixe bacalhau nadando nas águas congelantes da Noruega. 5 espécies marinhas podem ser vendidas com esse nome. Existe, porém, o chamado bacalhau legítimo, considerado o melhor de todos. E esse é o servido no Rancho Português de Cordeirópolis, referência nesse e em outros pratos portugueses e produtos em geral. Tem uma diferença entre 5 tipos de peixes de bacalhau. A gente só tem um tipo de bacalhau que é o que nós trabalhamos, que é o gás morrua. Os outros tipos é peixe tipo bacalhau. Você tem zasbo, imperial, Michael-Cef e vários outros tipos que é peixe tipo bacalhau. Este bacalhau é também conhecido como bacalhau do Porto, mesmo não existindo essa espécie em águas lusitanas. Isso ocorre porque o Porto é um importante centro de comércio deste peixe seco e salgado, que chega do Atlântico Norte, principalmente da Noruega. E ele chega ao Rancho Português em caixa fechada, recebida por um profissional, que retira com a faca o lombo, a parte mais nobre, e separa as outras partes para outros pratos muito saborosos, como o tradicional bolinho de bacalhau. Por isso que a gente toma o maior cuidado no dessalgamento, no manipulação do bacalhau, para que não tenha algo de errado com o nosso cliente se sinta prazeroso em vir almoçar no Rancho Português. O Brasil consome 30% do bacalhau produzido na Noruega, o que em 2002, última pesquisa do segmento divulgada ao público, mas que deve ter aumentado muito nos últimos anos, correspondeu a bagatela de 18 mil toneladas. E a preparação do bacalhau barreirense, que inclusive a nossa reportagem depois pôde provar, o principal prato do Rancho Português, enche os olhos. É um bacalhau que ele é cozido, depois pré-frito, vai com batatas portuguesas e com molho de colorau e cebolas puxadas no azeite. Temos que ter um cuidado porque é uma tradição, há muito tempo nós não podemos perder a tradição nossa. A nossa reportagem provou o bacalhau, que é o prato principal aqui do restaurante, e este bacalhau que a reportagem provou se chama bacalhau barreirense. Eu achei uma delícia, inclusive o nosso cinegrafista também provou e gostou muito. E agora a gente vai conferir qual que é a receita exclusiva. Não a receita completa, né? Umas dicas de como preparar o bacalhau na sua casa, porque para provar isso aqui, só aqui no restaurante. Para conhecer este tipo de bacalhau, é preciso primeiro conhecer o restaurante, que terá atendimento nesta Sexta-feira Santa, por ordem de chegada. A dica melhor que a gente dá é o seguinte, é tentar vir o mais cedo possível. Vamos estar aberto a partir das 11 horas já, esperando o nosso cliente. Ou então, é possível levar um lombo de bacalhau para casa e conferir a qualidade do produto. Tem o bacalhau salgado, que é essas postas aqui, que a gente trabalhamos com ele salgado, que você pode fazer a dessalga na sua casa. Hoje a gente dessalga ele 1 quilo de bacalhau desse aqui numa água gelada e gelo. Você dessalga ele com umas 4 trocas de água, ele fica dessalgado. Além dos pratos de bacalhau, há outros produtos que existem à pronta entrega na casa. São os doces portugueses e produtos importados que vão desde trufas brancas a escargot, a queijos e azeites refinados. Isso sem contar a adega variada, com vinhos de todos os valores possíveis, inclusive os tradicionais vinhos do Porto, 10, 20 e 30 anos. A adega é um convite aos amantes de vinho a conhecerem a casa. Trabalhamos com vários produtos só portugueses, vinhos, azeites, bacalhau, que é o tradicional. Então hoje virou uma referência. Se falar em Portugal, tem que conhecer aqui o Rancho Português aqui de Cordeirópolis. Para finalizar essa reportagem, o chefe do Rancho Português não poderia deixar de dar uma dica a quem quer conhecer a casa e gosta muito de bacalhau. A melhor dica que a gente dá é que seja feita uma receita simples, que é pré-cozinhar o bacalhau e depois tirar as espinhas e usar da forma melhor que ele quer. Se ele quiser grelhar, ele grelha, mas tem que ser pré-cozido. E tempero? Pode temperar o bacalhau? Bacalhau é só azeite e azeitona, e outro tempero tradicional seria um alho, o máximo. Outras coisas a gente coloca para decorar, que nem pimentão, cebola. Para conhecer as receitas aqui do restaurante, só aqui mesmo, né? Só visitando a nossa casa,
A gente fica muito agradecido do cliente que vier visitar a gente. Se tiver alguma dúvida, a gente está sempre à disposição. Só procurar a gente aqui no rancho que a gente passa a receita, nós não escondemos receita de nada. A gente quer que os nossos clientes se sintam bem e retornem sempre aqui no Rancho Português.